Glória a Deus, queridos, tudo bom? Pastor Wellington. E vamos hoje a mais uma lição chamada Cinco Tipos de Sabedoria. Cinco tipos de sabedoria. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom, pessoal? Bom, vamos às cinco tipos de sabedorias e tomando como base o texto de Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, tá bom? Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, que diz o seguinte: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Glória a Deus. E existem dois tipos de sabedorias baseado no livro de Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, dois tipos de sabedoria. A primeira sabedoria é a sabedoria espiritual, ou melhor, a sabedoria terrena. Essa sabedoria terrena, ela vem com ambição egoísta. Exatamente, ela vem com ambição egoísta e ela também vem com confusão e toda espécie de males. Existe a sabedoria espiritual, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sincera. E assim, eu tenho aqui 5 tipos de sabedorias que elas são diabólicas, ou seja, elas são egoístas, elas têm ambições egoístas, ela não vem dos céus, mas é terrena. E a primeira sabedoria é o socialismo / comunismo. Exatamente, a primeira sabedoria é o socialismo / comunismo. E o que é socialismo? E olha, eu quero só desmistificar algo aqui, queridos. Jesus, ele não foi comunista nem socialista. Muita gente fala assim, porque Jesus foi comunista. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, e aqui eu estou desmistificando isso. Jesus, ele veio para algo espiritual e não algo terreno, que é o propósito do comunismo / socialismo, que é o quê? É o material, o terreno. Eles abordam sobre materialismo histórico. E olha um dos trechos de Marx, que é baseado no livro Introdução à Crítica da Filosofia de Hegel. Ele diz assim, a luta contra a religião é, indiretamente, a luta contra esse mundo, que tem na religião o seu aroma intelectual. A miséria religiosa é, simultaneamente, expressão e protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura sufocada, o coração de um mundo sem coração, o sentido de um mundo sem sentido. A religião é o ópio do povo. Karl Marx, Introdução à Crítica da Filosofia de Hegel. Então, como um sistema antirreligioso, anticristão, antifamília, é só você ler os livros de Marx e Engels, Crítica da Família, né? Crítica da Família, ou melhor, A Origem da Família e da Propriedade Privada, de Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Então, assim, vocês observarão que o socialismo / comunismo é uma sabedoria diabólica. Amém? É uma sabedoria diabólica. O socialismo é uma ideologia política e socioeconômica que orienta de forma prática como instaurar a revolução materialista e igualitarista. Então o igualitarismo nunca vai ser possível. O igualitarismo, a equidade entre os povos.
Não vai ser possível, vai sempre existir ricos e pobres, queridos. Vai sempre existir pessoas... É a mesma coisa, faça uma analogia do aluno que toma nota 10. Nós temos aí uma turma, a sala de aula, a analogia da sala de aula. Nós temos aí 40 alunos na sala de aula. Desses 40 alunos, 10 tomam nota 10. Aí tem aqueles que tomam nota 8, aqueles que tomam nota 2 e aqueles que tomam nota 1. E aí, o professor ele faz um experimento seguinte, olha, os que tomam nota 10 e os que tomam notas 9 e 8 vou dividir para os demais. Os que tomam de 7 para baixo terão suas notas divididas com aqueles que tomam 10. Isso vai funcionar no primeiro momento, isso vai funcionar no segundo momento, mas vai chegar um tempo que os próprios alunos que tomam nota baixa, eles não vão estar nem aí, e aqueles que tomam nota alta, eles também não vão estar nem aí. Ou seja, e aí o conhecimento vai ser o quê? Ninguém mais vai procurar adquirir conhecimento para tomar notas boas. Então, é a mesma coisa o socialismo. Pense na analogia da sala de aula. Não, tudo é por meritocracia, queridos. Se você estuda, você tem que ter nota boa. E aqueles que não estudam, eles têm que procurar estudar para ter nota boa. E acabou. E acabou. Isso na vida, como também na sala de aula. Certo? Então, vamos lá. Então, eles falam de uma revolução materialista e igualitária. A finalidade é alcançar uma sociedade igualitária sem classes e apátrida, sem nacionalidade. Os primeiros pensadores dessa corrente, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, são considerados os primeiros pensadores socialistas. Saint-Simon, sem rejeitar o cristianismo, retirou dele todo elemento redentor e sobrenatural, pervertendo. Tomar parte pelo todo do cristianismo tem sido o comportamento de grupos religiosos pseudo-cristãos, e algumas seitas socialistas não passam disso. Então, percebam que as seitas socialistas, o que é que elas fazem? Elas pegam a parte pelo todo do cristianismo e aí começa a falar, Jesus Cristo foi comunista, Jesus Cristo foi socialista. Não, Jesus Cristo ele não veio para... Ele disse assim, o meu reino não é deste mundo, este mundo jaz do maligno. Então, o reino de Cristo é um reino espiritual, não um reino material, queridos. Então, pense nisso, o reino de Jesus não foi um reino material, mas sim um reino espiritual, certo? Muito bem. Robert Owen declarou que o principal inimigo da verdade era o cristianismo, a propriedade privada e a família. Então, perceba, Marx e Engels, eles já falavam isso. Eles falaram isso no século XIX. Robert Owen, século XVIII. Então perceba que olha o perigo da filosofia para afastar o homem de Deus. Então, por isso que eu digo que o comunismo e o socialismo são sabedorias diabólicas. Ambição egoísta, né? Ela tem ambição egoísta, ela se gloria, né? Ela nega a verdade. Então, é uma sabedoria diabólica. O primeiro autor a usar o nome socialismo foi Pierre Leroux, em 1834, século XIX. Para ele, a doutrina que não desistiria dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Mas o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi o período de convulsão política vivido na França entre 1789 e 1815. Uma rápida sucessão de governos, líderes e tendências políticas, grande agitação social, guerra com países estrangeiros, fome e crise econômica. Tais foram alguns dos eventos que agitaram o país. Então, e outra coisa, quantas pessoas que eram contra a Revolução Francesa foram enforcados, principalmente a família real, aqueles que foram contra, os religiosos, ou seja, desde aquela época eles já estavam querendo eliminar, tirar Deus do centro para colocar o homem no centro, desde a época da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa falava de igualdade, liberdade e fraternidade para quem? Para quem era a favor do sistema, para quem era a favor desse sistema maldito.
E a mesma coisa faz o comunismo e o socialismo e o esquerdismo. Por isso que eu digo, você não pode ser cristão e de esquerda. Você não pode ser cristão e socialista. Você não pode ser cristão e comunista. Você não pode ser. Ou você é cristão, ou você é socialista. Ou você é cristão, ou você é comunista. Ou você é cristão, ou você é de esquerda. Entendeu? Então, as principais ideias dos socialistas utópicos são: transição gradual para uma sociedade ideal que nunca vai existir, porque o homem é falho e sempre haverá falhas. Nós só iremos ter um reino, um novo céu e a nova terra, quando nossos corpos forem glorificados. Cooperativismo, né? Aqui no caso, são as principais ideias dos socialistas utópicos. Transição gradual para uma sociedade ideal, cooperativismo, trabalho coletivista, igualdade social. Nunca isso aqui vai acontecer, certo? Em 1848, Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista e apresentaram ao mundo o socialismo científico. Também já li. O conceito de socialismo científico concretizou a ideia de que o socialismo, sendo a etapa anterior ao comunismo. Karl Marx e Friedrich Engels eram amigos. Boa parte da filosofia marxista foi pensada em conjunto por eles. Juntos, eles desenvolveram os principais ensaios sobre o socialismo. Os dois enxergavam a disputa entre classes em toda a realidade. Eles consideravam que a diferença entre patrão e empregado era uma injustiça. Então, olha só. Patrão e empregado era injustiça. Por causa disso, a diferença deveria deixar de existir para que os trabalhadores não fossem mais oprimidos. Karl Marx e Engels condenavam o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, a liberdade individual e a religião. Olha só, o sistema capitalista eles condenavam, a propriedade privada, a família, a liberdade individual e a religião. Então perceba, quando você tira Deus, quando você tira Deus do centro da realidade, a religião aqui é cristã, a religião cristã, judaica cristã, não qualquer outro tipo de religião, porque Marx, ele era muito adepto ao paganismo. Então, ele condenava assim a religião cristã. Por isso que eu digo, você não pode ser cristão e socialista, cristão e comunista, cristão e de esquerda. Isso não existe, certo? Então, assim, eu te pergunto, eu fiz a analogia da sala de aula, dos alunos que tomavam 10, 9 e 8, e tinham que passar nota para aqueles, que tomavam de 7 para baixo. É justo isso? Eles estudam para tomar 10 e depois tem que pegar e dividir as notas, somam a nota e dividir pela quantidade de alunos e cada um vai ficar com aquela nota. Um exemplo, poderia ficar com 6, com 5, dividido para 40 alunos, certo? Ou então com 8, ou com 7, ou então a nota mínima 7 para ser aprovado. Então, você acha isso justo, a pessoa estudar e depois ter que dividir a nota dela? Assim é o pensamento comunista. E outra coisa, o final é um governo ditatorial. É só você ver a Revolução Russa, o que foi. Tem história aí, Revolução Russa. Lenin, Stalin. O comunismo na Europa Oriental, na Polônia. Richard Rambam, um pastor cristão que sofreu por causa do comunismo, ele diz o seguinte, que o comunismo é a arma de Satanás contra a igreja. É a arma de Satanás contra a igreja. Por quê? Porque o que eles querem acabar é com a religião cristã. E quanto eles não acabarem com a religião cristã, eles não vão dormir. E vocês acham que não existem os comunistas hoje? Existem sim. Disfarçados de socialista, disfarçados de liberais não, de progressistas. Existem sim comunistas, queridos. Então por isso que eu digo, essa sabedoria é uma sabedoria diabólica. É uma sabedoria diabólica. Olha, nós temos no nosso Facebook, queridos, o Seja Assinante, @IBCD Salvador no Facebook. Eu vou colocar o link aí.
Vamos fazer uma história sobre o comunismo. Estamos dando lá grego bíblico, hebraico bíblico, e vamos também fazer algo sobre o comunismo. E vocês vão se surpreender. Vocês vão ser assinantes por apenas R$ 2,59, queridos. R$ 2,59. Vocês serão assinantes. @IBCD Salvador no Facebook. E vocês vão aprender que não existe cristão comunista, cristão socialista, cristão de esquerda. Não existe. Isso é uma piada diabólica. Isso é uma sabedoria diabólica. O comunismo, o socialismo, eles abrigam o coração deles na inveja amarga e na ambição egoísta. Olha o que Marx disse. A disputa entre classes em toda a realidade, eles consideravam que a diferença entre patrão e empregado era uma injustiça. Por causa disso, a diferença deveria deixar de existir para que os trabalhadores não fossem mais oprimidos. Marx e Engels condenavam o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, a liberdade individual, a religião. Quem criou a família foi Deus. Quando falou para Adão e Eva, sede fecundos. Eles condenam a família assim. Na origem da família e da propriedade privada, eles falam que ninguém era de ninguém. Que a mulher, ela poderia ter relação com várias pessoas, que existia, que a origem da família veio da relação entre irmãos, sabe? Do incesto, que a verdadeira relação da sociedade comunista é o incesto, a relação incestuosa. Isso é diabólico, queridos. É uma sabedoria diabólica, inveja amarga e ambição egoísta. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do céu, é pura. Deus fez a homem e mulher. Deus instituiu a família. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso é a sabedoria do alto. O comunismo e o socialismo são sabedorias diabólicas. Então, você que está envolvido com isso, você jovem, você aluno universitário, eu vim aqui como apologeta, sabe? Um defensor da fé cristã, para dizer para você o seguinte: cuidado com o que você é ensinado na escola. Veja que o comunismo em Cuba, eu conheço amigos em Cuba, que eles falam o seguinte, que a cada dia tem sido pior. A cada dia eles estão passando necessidade, estão passando fome. A internet é em dólar. Amigos cristãos em Cuba eu conheço e falam isso. Que os cultos são proibidos. Eles fazem escondidos. Contra a religião, mas a religião qual? Cristã. A ideologia de gênero lá é escancarada. O homossexualismo, o lesbianismo lá é escancarado em Cuba. Sabe? A ideologia de gênero é escancarado em Cuba. Venezuela, a mesma coisa. Coreia do Norte, é proibido entrar a Bíblia, falar da palavra de Deus e presta culto a quem? A Kim Jong-il, sei lá. Ao presidente da Coreia e aos seus ancestrais. A Bíblia diz que nós só devemos adorar a Deus, adorar somente a Deus e só a Ele prestará culto. O que é que o comunismo faz? Adoração à personalidade. Então eles também são uma religião. Eu considero o comunismo e o socialismo como uma religião, mas uma religião diabólica, uma religião anticristã, uma sabedoria diabólica e uma religião anticristã. Então, queridos, você que está nessa, lendo livros, eu já li vários livros de cunho socialista e comunista, mas eu não me iludi por eles porque estava firmado na palavra de Deus.
se firma na palavra de Deus. E eu tenho certeza que você há de ser abençoado, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.